aí galera do Diversifica Mais, tudo bem com vocês? Então, você já deve ter ouvido falar naquele ditado que diz assim: teu passado te condena, certo? Inclusive tem um filme que se chama Meu Passado Me Condena, com Fábio Porchat. Na verdade ele é um humorista, né, que faz uma sátira aí sobre o ditado, né? Mas então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, tem muitos sites aí na internet entrando, principalmente sites hype, né? Que onde promete aí lucros absurdos de 5, 8, 10% ao dia, até mais do que isso, né? E logo depois saem do ar, né? Sem deixar rastro nenhum, né? Como já tenho falado aqui para vocês, inclusive né, alertado sobre alguns sites aí, né, que podem vir virar scam e outros que inclusive já até saíram do ar, certo? Muitos, inclusive, eu tenho recebido comentários aí, né, perguntando para mim aí o que eu acho a respeito de tal site, certo? Só que assim, pessoal, alguns eu respondo, né, conforme a experiência que eu tenho e o tanto que eu pesquiso na internet, né? Aí eu dou minha opinião. Só que tem outros que eu nem conheço o site, né? E aí eu não tenho muito como opinar, né? Até mesmo por não conhecer muito bem. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Os sites que eu venho aqui anunciando no canal e comentando a respeito, seja para investir, seja para não investir, são sites aí que eu já estou há bom tempo monitorando, tá, pessoal? Não é site que eu conheci de um dia para outro, né? Isso não tem como conhecer assim as reais intenções de um site, tá? Até mesmo porque aqui na internet existe esse problema, né, de não ter muita segurança. E quando o site está no ar, muitas vezes tu não sabe quem é o dono, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele site, né? E quais são as reais intenções desse site, né? E principalmente quando está lá no exterior, em outro país, né? Diferente de uma loja física, onde você vai, né, já conhece ali os atendentes, às vezes conhece o dono, às vezes não, mas enfim, você tem um relacionamento ali pessoal, né? Você está ali vendo a pessoa cara a cara, né? E com isso fica até melhor de negociar, né? Agora, aqui na internet tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, a questão de segurança, certo? Mas a questão de envio de dinheiro, tudo é fácil, né? Eles facilitam um monte. Agora, o problema depois é receber esse dinheiro. Por isso que hoje em dia tem aí as redes sociais, tem os sites de reclamação, como por exemplo Reclame Aqui, né? Apesar de o Reclame Aqui ser um site brasileiro, mas aí fica complicado, né, reclamar de algum site lá fora, até muitas vezes a pessoa nem sabe de qual país é, né, então fica mais complicado, né, mas é justamente por conta disso que eu digo, né, e alerto a vocês, pesquisem bem antes de entrar, pesquisem mais ainda se for investir, entendeu? Porque depois, se o site sair do ar e sumir com o dinheiro de vocês, aí lascou, aí é difícil até de conseguir recuperar o dinheiro, tá? Até porque vai reclamar depois para quem, né? Tudo mais difícil. Apesar de existir leis federais e internacionais para isso, mas vocês sabem que o processo burocrático é muito mais complicado e fora isso você vai perder um bom tempo, né, correndo atrás disso. Mas enfim, para não me estender muito aqui o vídeo, eu vou hoje falar sobre 3 sites, tá, que já estão aí há bastante tempo na internet, inclusive não prometem lucros absurdos nenhum, tá? Na verdade, um site é uma poupança de bitcoins, tá, que é esse site aqui, BSaveIO, né? Ele paga um rendimento aí diário, né, mas bem baixo, né, do que os outros sites aí de trade de Bitcoin, por exemplo. E os outros dois sites
duas exchanges, tá? Que é o Bitfinex e o Bitstamp. Depois eu vou estar falando melhor a respeito, tá ok? Então vamos lá nesse primeiro site aqui. Bem, eu vou clicar aqui nesse botão. Vejam que eu já tenho meu cadastro aqui já faz alguns meses, tá, pessoal? Inclusive eu saquei todos os bitcoins que eu tinha aqui. Na verdade eu tinha alguns satoshis, era bem pouco, mas daí depois do ocorrido aí com a Bitfinex, que eu já vou explicar agora para vocês, logo que depois foi liberado as contas, eu saquei tudo, saí fora e não quis mais entrar nesse site, não quis mais investir nesse site. Então assim, fazia tempo que eu não entrava mais. Então agora eu me loguei só para mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Vou explicar aqui melhor e com isso deixar vocês mais informados aí dos sites que andaram sumindo com os bitcoins de alguns clientes, tá ok? Então vamos lá, eu vou clicar aqui nesse botão. Bem pessoal, o site é todo em inglês, certo? Aí quem quiser traduzir para português é só abrir pelo Google Chrome e aí clicar aqui com direito em cima e traduzir, tá? Para aqueles que não sabem. Então vamos lá, eu vou bem aqui embaixo, tá? Os primeiros avisos aí, eu vou tentar ler o mais rápido possível aqui para o vídeo não se prolongar muito, tá ok? Bem, o primeiro aviso que eles lançaram foi dia 3 de agosto, tá? Informando o seguinte: prezado cliente, nosso modelo de negócios é amarrado em ganhar seu interesse, né, que seria juros, né? A tradução às vezes vai ficar um pouco ruim, tá pessoal? Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Então, ganhar seu interesse na troca Bitfinex. Como você sabe, Bitfinex tem experimentado um grande hack, né? Que na verdade foi hackeado, tá? Que aqui não traduziu direito. Estamos a acompanhar de perto todas as declarações públicas e esperamos ter uma resposta do plano Bitfinex para avançar e se os depósitos Bitcoin do Salvar Block, no caso é o BitSave, né, foram ou não afetados. Nós não esperamos nenhuma notícia até o fim do dia útil quarto. Pedimos desculpas pelo inconveniente, vamos esperar para ver o anúncio de Bitfinex. Como Bitfinex parou de todos os levantamentos para o curto prazo, temos que fazer o mesmo. Cumprimentos. Então, como eu tenho comentado antes, a verdade a Bitfinex aí, ela teve o site hackeado, tá? Aí no metade do ano. Agora não sei o dia certo, mas tem os sites aqui abertos, que depois eu posso explicar melhor a vocês. Então acontece, o site foi hackeado e aí a BitSave.io, né, que antes ela não informava o que fazia com os bitcoins e nem mesmo aonde elas faziam os trades, né, para assim pagar aí a poupança de bitcoin para os seus clientes. Ela veio com esse anúncio, né, dizendo que perdeu alguns bitcoins porque ela negociava com o site Bitfinex. Só que daí eu pergunto a vocês, de quem é a responsabilidade? Do cliente que investiu no site, acreditou no site, ou do próprio site, da própria empresa que está provendo o serviço? Entendeu? Bem, essa pergunta eu vou deixar para vocês, tá? Então, quem quiser comentar nos comentários, fica à vontade, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir agora aqui, vai para o próximo aviso. Dia 7 de agosto. Caro cliente, BitSave, como afirmado em nosso site, agradecemos a sua paciência e sua fé que nós, da Salvar Bloco, que é o BitSave, né, vai fazer o certo e melhor coisa para você. O Bitfinex corte-nos a todos pegos de surpresa. Nesse momento, não podemos determinar como aconteceu com base em nossa compreensão de como o Bitfinex pretendia lidar com seu aparato de segurança. No momento, eles afirmam em que o site que eles vão reembolsar uma porcentagem da perda, mas também em fichas
BFX que permanecerá pendente até resgatados em sua totalidade por Bitfinex, ou possivelmente trocado a pedido do credor e do Bitfinex aceitação por ações da iFinex. Assim que esta desembolso acontece e estamos devolver o Bitcoin, vamos rapidamente torná-lo disponíveis para você com base no percentual da perda. Então aqui eles estão, avisando que assim que no caso o site da Bitfinex relatar o que realmente aconteceu e no caso devolver aí os Bitcoins, então eles vão reembolsar os clientes, tá? Mas aí é toda uma historinha aí que eles colocaram, para no caso explicar o que aconteceu, certo? Então vamos mais aqui. Eu não vou ler tudo, pessoal, porque é muita coisa, tá? Então eu vou tentar ler só o início aqui e quem quiser saber mais, ler na íntegra, é só ir acessar o site do BitSave, Aqueles que já tiver cadastrado, só se logar e vir aqui e fazer a tradução, tá? Ou se não, quem não está cadastrado, se cadastre aí, Só que daí eu não sei se vão conseguir ver esse alerta, os novos cadastros, tá? Acredito eu que daí eles não vão mostrar isso. Mas os que já estavam cadastrados, é só entrar aqui e traduzir. Caros clientes BitSave, como mencionamos em nossa atualização anterior, a conta BitSave está ligada a Bitfinex e beneficia de juros vencidos através da sua plataforma. Você provavelmente vai estar ciente de que a Bitfinex está sujeito a um roubo em 2 de agosto de 2016. Bitfinex anunciou aqui que as perdas decorrentes de tal roubo devem ser generalizadas em todas as suas contas e ativos e que cada cliente de Bitfinex estará sujeito a uma perda generalizada percentual de 36,6%, a perda extraordinária de ajuste. Como eu tenho comentado, me parece que eu já tenho um vídeo que eu comentei a respeito disso, da BitSave. Eu falei que teve uma perda aí de 30 e poucos %, Então tá aqui, ó, o percentual exato. Foi de 36,6%, viu? Para vocês verem que eu não minto, tá, pessoal? Porque eu sei disso aqui justamente porque eu tinha uma conta antes. Claro, como eu já falei, era merreca, mas eu justamente deixei merreca para ir acompanhando o site. Depois de 1 ou 2 meses, que eu entro no site para ver como é que estava o andamento, porque como o juro é muito ínfimo, muito pouco, não tem nem graça ficar entrando todos os dias, tá, pessoal, para ver. Então eu deixei lá, como muitas pessoas aí falam que é um site seguro para deixar os bitcoins guardados e tudo mais, é mais seguro que deixar no próprio computador e tudo mais, toda essa historinha. Aí eu deixei lá, Só que depois de 1 ou 2 meses, não me lembro ao certo, eu entro para olhar lá como é que tá meus bitcoins e tudo mais. E aí eu tenho essa surpresa, que na verdade eu já tinha ouvido falar do roubo da Bitfinex. E aí eu acho que uns 3, 4 dias depois, que saiu a notícia, eu fui dar uma olhada eu fui entrar no site aí do BitSave.io e me deparo com essas notícias aí, que eles negociavam com o site Bitfinex e aí também foram afetados pelo roubo, certo? Voltando aqui ao aviso. Então, BitSave, como um cliente de Bitfinex, estará sujeito a tais regulação de sinistros extraordinários e a cada um dos nossos clientes, consequentemente, tem os seus saldos de contas BitSave reduzidos em 35,47%, o que representa uma percentagem ligeiramente inferior à regulação de sinistros extraordinários, a fim de refletir o fato de que uma conta determinada parcela de bitcoins detidas por BitSave não foram depositadas em Bitfinex. Então eles querem dizer aqui que praticamente 1% a menos, eles vão retirar, assim, vamos dizer, eles tiveram de perda, Então, com isso, eles vão aí estar retirando dos seus clientes
3547 ao invés de 3606, né? Então aqui, a partir de agora, você será capaz de voltar a entrar na sua conta BeSave, tá? Porque eles tinham bloqueado as contas, né? Então aqui eles estão avisando que vai ser capaz de voltar à conta BeSave, onde você será capaz de ver o seu saldo ajustado e executar todas as ações que você teria normalmente seriam capazes de realizar em BeSave. Por favor, note que todos os pedidos de levantamento pendentes feitos antes dessa data serão automaticamente cancelados, para que os novos clientes tenham a oportunidade de reavaliar os pedidos de retirada, à luz dos seus saldos ajustados. Vamos continuar a monitorar todas as declarações públicas de Bitfinex e fornecer atualizações para vocês, nossos clientes, e se quando oportuno. Estamos considerando com a nossa equipe jurídica como proceder em relação aos tokens BFX e irá atualizá-lo assim que tivermos mais informações. Então, pessoal, vejam que eles entraram em contato com a equipe jurídica e tudo mais para ver como proceder. Ou seja, aí entra os tais termos de uso, que é o que a galera aí acaba se muitas vezes acaba se cadastrando no site e não lê os termos de uso. Tá? Independente se os termos estiverem em português ou inglês ou qualquer outra língua, hoje em dia existe tradutor, pessoal. Que nem aqui, ó, tá tudo em inglês, eu traduzi aqui com tradutor. Então, isso que é o legal da tecnologia hoje em dia, que essa facilidade aí, né, de poder traduzir e aqui na internet também as coisas ser muito rápido também, isso é muito bom, tá? Mas para isso também é preciso ter um cuidado, tá, pessoal? Eu particularmente, eu confesso a vocês que eu não leio todos os termos de uso, porque às vezes são páginas e páginas de termos de uso, às vezes é mais de 12, 15, já vi termos de uso mais de 20 páginas, pô, daí eles botam tudo quanto é coisa lá, justamente para se resguardar, se der algum problema, que o site for hackeado ou que der algum problema no próprio negócio deles, então eles poderem sair ilesos, entendeu? Então, leem esses termos, tá? Antes de sair depois reclamando, certo? O que eu faço também? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Quando é algum termo de uso, vamos dizer que esse termo de uso aqui, tá? Eu dou um Ctrl F, que é localizar, e dou uma pesquisada por dólar, para ver se nos termos de uso tem alguma coisa referente a pagamento de dólares. Por exemplo, você faz o cadastro tal, depois de tais meses, vamos dizer que eles cobram uma taxa. Então eles vão estar ali dizendo nos termos de uso, tá? Ou em reais que seja, entendeu? RC-frão, ou mesmo a palavra escrito reais, ou mesmo escrito dólares, dólar, ou dólar em inglês, né, que é com 2L, entendeu? Então isso tudo, pessoal, agiliza na leitura, porque às vezes não tem como ficar lendo tudo, né? Mas pelo menos vocês têm que saber a parte a parte financeira, entendeu? Se vocês vão ter que pagar alguma coisa, entendeu? Alguma taxa, ou mesmo se o site não está ali criando uma armadilha, tá, pessoal? Prometendo um monte de coisa, caso vocês rescindam o contrato ou, né, cancelem a sua conta, você terá que pagar tal valor. Então isso aí tudo tem que cuidar, tá, pessoal? Certo? Eu não estou dizendo aqui que a BeSave tem colocado alguma coisa nos termos de uso, tá? Até porque eu também não li tudo, tá? Então, assim, o que eu posso dizer é que se eles colocaram alguma coisa que resguardem eles, não tem depois como reclamar, entendeu? Mesmo tendo esse desconto aí nas contas, entendeu? Sendo eles ou não, vamos dizer, culpados. Na verdade aqui, né, eles estão dizendo que o culpado foi o Bitfinex, né? Na verdade nem foi o Bitfinex, foi os hackers lá que hackearam a Bitfinex, segundo a Bitfinex, né? Vai saber o que aconteceu lá na Bitfinex, se também não teve alguém lá dentro lá que roubou, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que por causa dessa notícia, a BeSave saiu também com esse aviso aqui no site deles. Entendeu, pessoal? Então tome muito cuidado com isso.
Então assim, ó, como eu falei para vocês, eu deixei satoshis aqui nesse site. Por quê? Porque eu não estava muito confiando, apesar de as pessoas falarem nesse site aqui, né? Mas eu ainda não tinha muita confiança. O que eu fiz? Eu peguei e deixei lá uma merreca de satoshi só para ir acompanhando. E o restante dos meus bitcoins eu deixei na minha própria corretora, entendeu? Seja na Foxbit, ou seja no Bitcoin to You, ou seja no mercado Bitcoin, enfim, essas corretoras aqui do Brasil que estão regulamentadas. Por quê? Porque eu me sinto mais confiante. Se acontecer qualquer coisa, ainda tem como recorrer à Justiça Federal do Brasil, certo? Agora, aqui nesses outros sites aqui que nem se sabe de qual país é, até pode pesquisarem aí, né, a respeito e descobrir o país. Mas e aí? Acontece qualquer coisa, vão estar sujeitos às leis federais daquele país. E o que vocês vão fazer? Vão pegar um avião, vão gastar um monte de dinheiro, vão gastar mais do que o que tinha no site para ir atrás dos seus direitos e ainda correndo o risco de não conseguir nada, entendeu? De sair frustrado. Então é isso, pessoal. É por isso que eu falo, tenham muito cuidado, tá? Pesquisem muito e leiam os termos de uso antes de fazer qualquer investimento aí, ok? Então vamos lá, eu vou subir aqui, acho que esse aqui é o último aviso que eles deram, tá? Dia 18 de agosto. Caros clientes do BitSave, isso complementa nossas atualizações anteriores sobre o impacto do roubo de eFinix Inc. Deve ser o nome da razão social da empresa. E a partir BFX NA Inc., coletivamente Bitfinex, que podem ser vistos abaixo. Como você pode estar ciente, Bitfinex aloca os BFX tokens entre os seus clientes que foram afetados pelo roubo que ocorreu por volta de 2 de agosto de 2016, podemos afirmar que BitSave Limitada, BSave, recebeu BFX tokens de Bitfinex representativas do pró-perda rata que a nossa conta incorridos como resultado do roubo, no caso BitSave BFX tokens. Mais informações sobre tokens BFX está disponível no website Bitfinex. Queremos repassar o benefício dos tokens BFX para os nossos usuários, cujas contas foram sujeitas a ajustes de perdas extraordinárias. Veja a nossa atualização datado de 11 de agosto de 2016 para mais informações. Os usuários qualificados. Infelizmente, não somos capazes de distribuir, no caso BitSave e BFX tokens para usuários qualificados devido a restrições legais. No entanto, temos o prazer de anunciar que a partir do dia 18 de agosto de 2016, cada usuário elegível terá o direito de exigir o pagamento de um montante BTC que é equivalente ao valor do mercado dos tokens BFX, calculado na seção 1 abaixo. Como usuário elegível teria direito de receber, tinha o salvar-bloco BFX tokens foi distribuídos entre todos os usuários elegíveis de uma base pró-rata BFX tokens de pagamento. Se você é um usuário elegível e pretenda beneficiar da BFX token de pagamento, você será obrigado a concordar com os termos e condições, pessoal, que eu tenho falado, dos termos e condições, previstos antes da execução do BFX tokens de pagamento, bem como os seguintes termos e condições. Aí, agora estão colocando aqui os termos e condições deles, mas aí que tá. Aí eu pergunto para vocês, será que esses termos e condições eram os mesmos termos e condições antes de acontecer esse roubo com a Bitfinex? Vou também deixar essa pergunta aqui no ar. Quem quiser pode comentar nos comentários, tá? Então aí entra a prova que a maior parte das pessoas não leem os contratos, tá? Então, como eu já tenho informado para vocês, eu confesso a vocês, que eu não leio tudo. Eu faço aquela leitura dinâmica, muito rápido por cima, tá? Aqui ainda estou lendo um pouco devagar para vocês entenderem o que está escrito.
Mas quando é eu só dou uma passada de olho assim, né, bem rápido mesmo, só para ver as principais informações ali. E também dou aquele Ctrl F, como eu falei para vocês, pesquisando por dólar ou por reais para ver se tem alguma taxa ou não para pagar depois. Tá? E depois o que eu faço? Pego, dou um Ctrl S e salvo a página no meu computador, justamente para eu ter uma prova depois, caso eu precise depois recorrer à justiça, né, para conseguir o dinheiro de volta, entendeu? Então é isso que eu recomendo vocês a fazerem também. Se não tem tempo para ler tudo, faz aquela leitura dinâmica por alto, dá um Ctrl F aí, localiza, né, se tem alguma taxa ou não embutida, e depois dá um Ctrl S e salva, tá, pessoal? Porque pelo menos vocês vão ter aí como analisar aí o que tinha escrito antes, certo? Então assim, ó, quem tinha os termos e condições salvos antes, agora podem vir aqui, ó, e comparar com esses termos e condições que eles colocaram agora aqui, para ver se realmente era o que tinha antes ou se eles colocaram alguma cláusula a mais, né, para se resguardar, entendeu? Porque daí não é justo, né, pessoal? Aí depois que tudo aconteceu, aí eles vêm aqui e mudam os termos, sem avisar nem nada, entendeu? Claro, que daí tudo isso daí, esse processo jurídico aí, tá, pessoal? Eu não posso me estender muito, porque também eu não estudei direito, né? Não sou formado nisso, tá? Mas caso vocês queiram saber mais a respeito, né? Eu aconselho daí no caso a procurar um advogado e tudo mais, né? Para saber mais informações, tá? Mas o que eu posso lhes adiantar é isso. Provas é tudo, tá, pessoal? Principalmente aqui no Brasil, onde as leis só funcionam à base de prova. Nos outros países já é um pouco diferente. Mas aqui no Brasil é aquela coisa, você vai entrar no fórum, né, vai ir nas pequenas causas, ou enfim, tentar entrar com um processo contra a empresa, aí o juiz lá vai perguntar para você, tá, mas e aí, quais as provas você tem? Aí vocês vão dizer o quê? O site saiu do ar, não tem mais nada de prova, ou senão o site está ainda no ar, mas os termos e condições eles mudaram. Tá, mas e aí? Cadê as provas? Entendeu? Por isso que eu recomendo a vocês a salvarem sempre, tá? Dá print screen na tela, seja print screen na tela, seja Ctrl S para salvar a página, tá, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou voltar aqui. Vejam que me loguei hoje, 29 de novembro. Ó, deu o dia 18 de agosto, eu não tenho mais logado. Aí hoje eu me loguei. Aí agora aqui está escrito assim, ó, recompensa, né, de Bitcoin. Aí está pendente, ó, 0,001 BTC. Como eu tinha investido bem pouco aqui, tá? Acredito que seja aí algum estorno agora que eles estão dando, tá? Além disso, eles estão aqui com uma promoção que ganhe 1000 bits, né, quando você depositar uma quantia maior que 0,05 BTC. Isso aqui nada mais é do que besteira, tá, pessoal? Porque vejam, eu vou botar 1000 bits para mostrar para vocês quanto que dá isso em dólares, tá? Bem, para aqueles que não sabem, o Bitcoin funciona da seguinte forma. Ele existe 8 casas, tá, depois da vírgula. Normalmente é 8 casas depois da vírgula, tá? Então aqui, ó, 00, 00, 1000. Então se vocês contarem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, são 8 casas, tá? Então o que é bits? Às vezes eu vejo as pessoas perguntando, o que seriam os bits? Bits nada mais é do que satoshi, tá, pessoal? Para aqueles que ainda não estão bem familiarizados com Bitcoin, tá? Bitcoin funciona assim, ó. São 8 casas depois da vírgula. Se eu botar aqui aqui é um Bitcoin, tá? BTC, um Bitcoin. Mas agora se eu botar aqui 0,000001, as casas aqui depois da vírgula seriam satoshis, certo? Então aqui a última casa seria o bit, tá? Nada mais é do que aqui um bit, tá? Ou, se quiser dizer também, um satoshi. Eu vou botar aqui o valor, tá? Que eles estão dando ali de promoção. 1000, tá? 1000 bits ou 1000 satoshis, né? Como quero dizer.
Vejam quanto que dá, 0,007 USD, ou seja, não dá nem 1 centavo de dólar, tá pessoal? Então vejam, até mesmo se eu converter isso para reais, quer ver, ó, dólarhoje.com, vou pegar isso aqui em dólar, vou converter em reais, ó, 0,03 centavos de reais. Hoje em dia, pessoal, acho que não dá nem para comprar nenhuma bala com isso, tá? Então vejam, é absurdo isso daqui, tá? Então assim, não cai nessas tentações, tá pessoal? Aqui, ó, vamos lá, 0,005, aí vocês vão gastar 36,5 dólares, tá? Vou pegar aqui 36,5 dólares. Vai dar R$126,06 para só ganhar 3 centavos. Poxa, pessoal, daí é muito sacanagem, né? Bom, apesar de ser uma promoção deles, tá? Também não tem nada a ver com isso. Isso aqui não é o rendimento, tá? Que vocês vão ter. O rendimento é outro, é o valor que for colocado aqui. Como minha conta está zerada agora, né? Estou sem bits, tá? Mas é o lucro que der aqui, certo? Então, se vocês clicarem aqui nesse menu, vocês vão ver o percentual, tá? Ó, retorno médio diário, 0,005%. Rendimento anual esperado, 1,65%. Aí vocês veem 1,65% ao ano, pessoal. Tá? Se bem que é um pouco mais, tá? Eu não sei por que está aqui tão pouco, tá? Talvez seja porque minha conta está zerada, mas normalmente é um pouco mais. Mas vejam, isso aqui dá, mesmo que for o dobro, tá? Que é o que estão anunciando aqui, é menos que a poupança aqui do Brasil, tá pessoal? Que dá aí em torno de 7,5%, 8%, acho que está uns 8 e pouco por cento ao ano. Então veja, pessoal, qual a vantagem de correr tanto risco isso aqui? Não vale a pena, entendeu? Claro que os bitcoins aí se valorizam, vocês podem ganhar na valorização do bitcoin e deixar aqui guardado, né? Além de ganhar na valorização, ganhar essa merreca também de juros. Mas sinceramente, existem outros negócios melhores aí, inclusive com bitcoins, tá? Que não vale a pena deixar seus bitcoins aqui parados. Depois correr esse risco, como mostrei aqui para vocês, de o site outro site ser hackeado, ou mesmo o site aqui do BeSafe, até hoje eu não ouvi falar em ser hackeado aqui, mas vai que amanhã depois seja hackeado também, ou eles inventam outra história aí, e aí eles lhe tomam aí mais de 30%. Aí, agora calculem, pessoal. Eu, por exemplo, fiquei aí vamos dizer uns 3 meses, né, que eu acho que nem foi isso, no site, tá? Vamos dizer que eu tenha, mesmo que eu tivesse ganhado 1%, vejam que, vamos arredondar isso aqui para 2%. 2% seria no ano. Então, em 3 meses, quanto que ia dar de juro, né? Ia dar uma merreca. Mas vamos dizer que eu ganhasse aí 1%, tá? E quanto que eles me tomaram? Mais de 35% eles me tomaram, certo? Na Bitfinex, eles alegam que a perda dos bitcoins foi em torno de mais de 36%. E aqui eles tiveram um prejuízo de 35%. Então daí eles descontaram isso dos clientes. Aí vejam, quantos meses ou anos eu teria que levar para recuperar todo esse prejuízo, entendeu? Se bem que o site está no ar, tá pessoal? Eu não sei assim quanto a idoneidade deles, tá? Acredito eu que seja até de certo modo honesto, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Mas também vocês veem a responsabilidade, não tiveram responsabilidade nenhuma, né? O que eles poderiam no máximo ter feito? Ter dividido esse prejuízo, né? Ah, mas para aí, então vamos pegar aí 36% que deu de prejuízo lá da Bitfinex, né? E vamos dividir por 2, né? Vamos lá, 36% dividido por 2. Ah, então 18% a gente assume, os outros 18% o cliente assume. Ou senão eles assumem todo o prejuízo, já que eles ganham um lucro muito superior ao que eles pagam, né? E depois, com o passar dos meses, vão recuperando isso, né? Para não perder os clientes, né? Mas enfim, eles resolveram, né, deixar essa bomba aí em cima dos próprios investidores, né? Tá. Eu vou encerrar aqui, tá? Até deslogou aqui
o site, porque como eu uso o Clef, ele tem um tempo, tá, para ficar aberto. Então vamos aqui, pessoal. Eu dei uma pesquisada bem rápido aí no Google sobre o Bitfinex, tá? E aí aqui tá as notícias, ó, do que aconteceu. Então, para vocês verem que realmente houve um roubo lá da Bitfinex. Vejo que a notícia é do dia 3 de agosto de 2016, tá? A mesma data do aviso lá no BitSafe, né? Então aqui, ó, plataforma de câmbio Bitfinex sofre um roubo de 72 milhões de dólares em bitcoins. Então, para aqueles que não sabiam da notícia, né, agora já ficam sabendo, tá? Bitfinex, para aqueles também que não sabem, é um site de câmbio, tá? Uma exchange, como se chama lá fora, tá? Onde vocês podem comprar e vender bitcoins, tá? Só que daí, como é um site internacional, tem que ser em dólar, né? Ou euro, enfim, reais no caso, acredito eu que eles não aceitam, ok? Então vamos lá. Aqui outro site, né? Esse aqui é um site bem conceituado, tá? Esse site aqui também, né? O Reuters.com. E aqui o UOL, né? Que a maior parte aí dos internautas conhecem, né? Então aqui, ó, plataforma de câmbio Bitfinex sofre roubo de 72 milhões em bitcoins, tá? Ó, dia 3/8. Que, na verdade, pelo visto eles pegaram do Reuters, certo? Então vamos aqui para outro site, que é o exame.com, também é um site bem conceituado, né? A maior parte das pessoas reconhecem. Então, Bitfinex planeja medidas controversas após roubo de bitcoins. Tá? Então aí, ó, tá aí falando roubo de bitcoins, tá? A bolsa sediada em Hong Kong disse em 2 de agosto que hackers roubaram 119.756 bitcoins das contas de alguns clientes, certo? Então, agora eu vou aqui para esse outro site que é o Bitstamp, tá? Comecei realmente a mexer com bitcoins no final do ano passado, tá? Então tem muitas coisas, muitas notícias anteriores que eu sei e algumas que eu também não sei, tá, pessoal? Mas então isso tudo vai também da pesquisa e do interesse de cada um, tá? Em saber mais a respeito do que se passou, né? E também, claro, das notícias atuais, certo? Mas então tá. Eu vou falar agora da Bitstamp, que também é um outro site de câmbio, né? Um outro exchange. Então, se vocês fizerem uma consulta rápida aí de roubo de Bitstamp, vai listar aí vários sites, tá? Falando a respeito. Tá? Tanto da Bitfinex como da Bitstamp, tá, pessoal? Então aqui eu já deixei alguns sites abertos, tá? Para mostrar para vocês que também houve roubo na Bitstamp, tá? Então, sem segurança, casa de câmbio de bitcoins Bitstamp suspende serviços. Então, aqui essa notícia foi publicada dia 6/1 de 2015, tá? Então, isso aqui saiu antes de eu começar a trabalhar com Bitcoin, tá? Então, por isso eu não posso muito dizer a respeito da Bitstamp, porque naquela época eu ainda não trabalhava com Bitcoin, mas as notícias estão aí, tá, pessoal? Para serem pesquisadas e serem lidas. Por isso que eu falei para vocês, teu passado te condena. Então, tome cuidado, tá? Pessoal, eu também quero dizer com isso que nem sempre a pessoa tem culpa, tá, pessoal? Como por exemplo aí, ó, a Bitstamp foi hackeada, a Bitfinex também eles alegam que foram hackeados. Então assim, não é por isso que a empresa não seja idônea, tá? Mas é aquilo, aconteceu, né? E também não quer dizer que não possa acontecer de novo, entendeu? E também não quer dizer que aqueles sites que nunca foram hackeados não vão ser hackeados, tá? Não é isso, mas é aquela coisa, né, pessoal? Vocês preferem comprar, tá, algum produto numa empresa que nunca houve reclamação e devolução de produto, né? Nunca teve nenhum defeito ou problema no produto, ou vocês preferem arriscar, tá? Principalmente em se tratando de dinheiro, tá?
tá? Aí vai de cada um, né? Às vezes também é aquela coisa, a empresa, às vezes ela tá ciente disso, tá? Perdeu alguns clientes, às vezes ela quer conquistar até novos clientes, e ela faz certas promoções, tá? Mas não promoções bestas como essa daqui, tá? De menos de 1 centavo, tá? A cada depósito feito você ganhar, como eu falei aqui para vocês ganhar isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é menos de 1 centavo de dólar. Aí não compensa correr tanto risco. Mas também não quer dizer que a empresa seja ruim, tá, pessoal? Enfim, voltando aqui ao Bitstamp. Então aqui, ó, sem segurança, casa de câmbio de bitcoins Bitstamp suspende o serviço. Carteiras virtuais foram alvo de ataque e gerou perda de 19 mil bitcoins. A plataforma não informou quando voltará a operar. Vejam que aqui eles tiveram um roubo menor do que a Bitfinex, né? Mas também foi hackeada, tá? Ó, a Bitstamp é invadida e perde 5,1 milhões em bitcoins. Claro, naquela época o Bitcoin também valia menos, né? Então aqui teve um roubo de 5,1 milhões de dólares na cotação da época, e aqui teve um roubo de 72 milhões de bitcoins. Então vejam, mesmo tendo acontecido isso com a Bitstamp, veio acontecer depois com a Bitfinex, tá, pessoal? Então assim, eu não sei lhes dizer, né, com mais detalhes quanto à segurança lá deles, tá? Porque também acho que são informações sigilosas lá deles, o que realmente deve ter acontecido. Mas enfim, as notícias estão aí, tá? Só dar uma pesquisada aí no Google que vocês vão se inteirar mais a respeito. Bem, antes de encerrar, pessoal, eu me lembrei agora de um outro site, tá? que eu não tenho falado antes nos outros vídeos, que é um site de mineração de bitcoins, tá? Inclusive, muitos já devem saber que é esse site aqui, frontminer.com. Tá? Na verdade, é uma empresa, né, que estava aí montando uma farm, como eles chamam, né, uma fábrica aí de mineração de bitcoins, tá? Como todos sabem, minerar bitcoins aqui no Brasil não é viável, pelo alto custo de energia, tá? Aqui no Brasil, também os impostos federais, tá? E além disso, outro agravante que é a temperatura, que aqui, como é um país tropical, tá? É muito quente. Então, esse rapaz aqui, para aqueles que não conhecem, é o Gabriel Menezes, me parece que ele é lá de Minas Gerais. Ele resolveu aí montar uma empresa, né, de mineração de bitcoins. Então muitas pessoas aí acreditaram nele, porque ele fez vídeos no YouTube, né, mostrando o rosto, mostrando a empresa, enfim, fez toda aí a propaganda da empresa, inclusive, né, mostrou toda a estrutura que ele montou lá no outro país, que no caso foi na Suíça, né, segundo ele. No caso ele colocou as máquinas tudo lá, e aí ele então conseguiu montar essa empresa aí, né, Frontminer, que seria, vamos dizer, a primeira empresa brasileira, entre aspas, né, que é o escritório no Brasil, mas as máquinas estariam lá na Suíça minerando. Ele até começou aí com a empresa, né, a minerar aí, botou as máquinas a funcionar, né, e minerou por um certo tempo. Mas logo depois começou a dar problemas, né, surgir problemas, como por exemplo, demora no lançamento do site. Ele prometeu tal dia, depois levou mais outros dias para colocar no ar, depois teve mais outra demora para lançar o sistema e as pessoas poderem se logar e fazer a compra dos Power Hash, né, no caso, para minerar. E depois teve outros problemas de pagamento, que daí começou a atrasar os pagamentos, aí emendar um dia com o outro, daqui a pouco, depois começou a emendar 3 dias, depois passou a emendar 5 dias, até ele parar com os pagamentos. Aí depois ele falou que ia lançar a versão Frontminer 2.0, enfim, teve tanto rolo aí.
Aí o que acontece? Eu confesso a vocês também que eu coloquei um dinheiro aqui, tá? Foi muito pouco, na verdade comprei só 1 terahash na época, deu poucos, acho que foi 100 e poucos dólares. E depois de todos esses rolos, aí eu acompanhei o site, que é como eu falei para vocês, entrem com pouco dinheiro e vão acompanhando o site, mesmo que vocês tenham dinheiro a mais para investir, vão acompanhando o site. Aí eu fui acompanhando, né, e depois eu fui vendo as malandragens e os rolos que foi tendo, e aí passei a não ter mais confiança, apesar de eu até ter feito contatos com ele via Skype, mas depois de tantos rolos e tantos problemas, perdi totalmente confiança e resolvi sair fora. Aí eu não tinha mais entrado no site, fazia já um bom tempo, tá, pessoal? E esses dias eu, por curiosidade, né, eu resolvi dar uma olhada no site. Inclusive nem tenho visto mais vídeos a respeito, nem mesmo o pessoal falar mais no YouTube, né? Mas aí por curiosidade eu resolvi entrar no site. E aí eu entro aqui no site, né, e me deparo com essa mensagem: empresa inoperante no momento. Entendo o motivo clicando aqui. Então vou clicar aqui para vocês darem uma olhada no vídeo. Olá, visto que eu comecei e tive a ideia de fazer o projeto da Frontminer e gerenciei tudo desde o começo de uma forma transparente e honesta, neste vídeo eu quero fazer uma denúncia contra o meu parceiro Marcos, que está lá na Suíça e que é o foco deste vídeo. Bem, pessoal, eu não vou agora deixar o vídeo rodando aqui, porque senão vai ficar muito comprido, tá? Esse, no caso, aqui o vídeo que eu estou gravando, certo? Mas para aqueles que quiserem saber mais a respeito, tá aí, ó, esclarecimento, vídeo denúncia, tá? Aqui da Frontminer, tá? Inclusive, esse vídeo aqui já faz tempo que tá aí no site, tá, pessoal? Mas, como eu falei para vocês, como fazia bastante tempo que eu não entrava mais, eu entrei há uns dias atrás, né? Acabei não falando a respeito aqui da Frontminer, né? Inclusive eu falei de outros mineradores de Bitcoin, mas acabei me esquecendo de falar da Frontminer. Então tá aí, ó. Tá aí mais outro site que acabou encerrando, né, com as atividades, e acabou o dono aí colocando um vídeo denúncia, né, denunciando no caso o parceiro dele, né, que está lá em outro país, que acabou aí confiscando as máquinas de todos os clientes. Agora, qual o real motivo, eu já não sei dizer, tá, pessoal? Então já adianto para vocês, não posso falar muito a respeito, então por isso não adianta vocês perguntarem nos comentários, porque eu não vou saber responder, tá? Então, se vocês quiserem saber mais, dá uma olhada nesse vídeo. E para aqueles que investiram aí na empresa e quiserem estorno ou mesmo procurar a justiça, enfim, entre em contato aí com a empresa, né, através do e-mail dele, tá? Inclusive ele colocou um campo aqui para receber aí o relatório de tudo que ele tem comprado e negociado aí com o dinheiro dos investidores, tá, pessoal? Então, assim, quem quiser saber mais a respeito, coloca aqui o seu e-mail, recebe o relatório, ou manda um e-mail aí para a Frontminer para maior esclarecimento, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar aqui, tá? Fica aí o alerta, então, a respeito do site BitSave.io, do site também da Bitfinex, tá? Acabei nem abrindo aqui o site, mas é esse site aqui, ó, bitfinex.com, que é uma exchange de cryptocurrencies, no caso, criptomoedas. Além de eles negociarem bitcoins, também eles negociam aí outras criptomoedas, como Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, né, Litecoin, enfim, outras criptomoedas aí, certo? E aqui falei também da bitstamp.com, que é esse site aqui, certo? Então é isso, pessoal, fica aí meu alerta para terem cuidado, apesar dos sites estar no ar, mas tomem cuidado aí com esse site BitSave.io, com o site bitfinex.com e com bitstamp.net, tá? E a Frontminer aí nem tem mais o que falar, porque inclusive eles já encerraram aí, certo? Outra coisa, pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar aí a respeito do site
do Bitmoedas, tá? Inclusive eu tenho feito um vídeo antes falando a respeito aí de um pagamento que eu não recebi, tá? E que eles mudaram o status para pago, tá? A partir daí eu acabei perdendo a confiança no site. Eu já estava desconfiado do site, tá? Até porque eu não sei de qual país ele realmente é, tá? E não tem muitas informações a respeito. Inclusive os links aqui da página, tá, levam para outros sites que não tem nada a ver com o site da Bitmoeda, tá? Então assim, pessoal, só esclarecendo, o robô trader aparentemente ele funciona, tá, pessoal? Ele gera lá seus lucros, lá faz os seus trades, né? Claro que vai ter trade que vai dar prejuízo e outros trades que vão dar lucro, tá? Mas no final muitos falam que ele dá mais lucro que perdas, certo? Então esse aí é o objetivo do robô. Assim como existe o robô de Forex, né, que faz os seus trades automáticos, tem aí agora o robô de Bitcoin, tá? Mas não é só esse, tá, pessoal? Existem outros robôs também por aí, tá? Mas enfim, então, a respeito do robô trader, o problema não está no robô, tá, pessoal? Deixando bem claro, não está no robô, tá nesse site do Bitmoedas, que ninguém sabe e que não tem segurança nenhuma. Vai que amanhã eles lançam uma notícia aí que o site foi hackeado ou roubaram os bitcoins, como já aconteceu aí com o site da Bitstamp, e logo depois, né, um ano depois, aconteceu aí com o site da Bitfinex. Inclusive esses sites aqui são muito mais seguros, estão mais tempo do que um site aí que entrou nesse ano e que ninguém sabe de onde que é, tá? Então assim, tomem cuidado, pessoal, com isso, tá? Outra coisa, pessoal, depois de muitos contatos, tá? Fica aqui meu aviso, depois de muitos contatos e insistência no atendimento do site, eu consegui fazer com que o atendente me enviasse os Bitcoin que o site tinha colocado como status pago, tá? Mas vejam, pessoal, eles enviaram, só que eles trocaram o status sem enviar. Aí fica a pergunta também, será que eles fizeram isso de má fé, por malandragem, ou realmente foi um problema lá deles, eles não ter visto e trocaram o status? Que às vezes acontece, né, erros técnicos, né? Mas daí é aquela coisa, né, pessoal, eu mesmo já andava desconfiado do site, por isso que eu botei pouco dinheiro. Aí depois acontece isso, aí eu mesmo perdi toda a confiança, entendeu? Fica aí o aviso. Inclusive eu estou recebendo vários comentários de perfis fakes a respeito desse site, tá, pessoal? Muita gente defendendo, tá? Então assim, pessoal, eu decidi que eu vou tirar aquele vídeo, tá, de denúncia. Vou tirar também o de Forex Paradise, apesar de o site não estar mais no ar, tá? E é outro site também denunciei, forexparadise.biz, tá? Não existe mais. Agora já trocaram para outro site aí, tá? Então veja, pessoal, acontece aí os golpes, aí depois eles trocam de site, ó. Esse aqui, enfim, é um outro site, nada a ver, de notícias e tal. Mas e aí? A Scam Alert, ainda tem cara de pode botar Scam Alert. Mas veja aqui, ó, 1 ao 5%, agora está tudo em russo, não sei se isso aqui é investimento ou se é só notícias mesmo. Mas é isso, pessoal, por isso que eu falo para vocês, guardem o histórico, tá? Salve no computador ou deixe os seus favoritos. Favoritos não adianta deixar, porque se o site sair do ar, não tem como ver, né? Então assim, o alerta que eu deixo, salvem sempre as coisas, tá, pessoal? Para depois não ficar na dúvida, mas o endereço era realmente aquele, você não entrar num site aí e ficar naquela dúvida assim, mas parece que eu já vi esse site em algum lugar, entendeu? Então assim, salvem tudo antes, para depois não ficarem com dúvidas a respeito, ok? Inclusive, pessoal, eu recebi um comentário de um cara afirmando que eu recebi sim o pagamento do site do Bitmoedas. Dias depois, vejam,
que o site já tinha colocado como pago, ficaram quietos. Eu mandei mensagem, mandei e-mail, não me responderam. Aí ficaram como se tivesse tudo certo. Dias depois eu entrei no chat e fiquei persistindo, e mesmo assim a pessoa não me respondia direito, não me atendia direito. Aí eu pegava e desconectava o chat. Aí no outro dia eu entrei de novo e fiquei insistindo. Aí eu pensei, pô, agora eu vou ficar insistindo até pagar. Já que o site continua no ar, vou insistir. Mesmo que eu tenha que ser um chato. Tá? Porque eu não acho justo o site estar no ar e ficarem com dinheiro trocando simplesmente o status como pago. Aí foi aí então que depois de muita insistência mesmo, a pessoa resolveu enviar o dinheiro. Aí passou-se quase um mês depois, agora entra um cara aqui nos comentários do YouTube afirmando que eu recebi o pagamento e por que eu não falei no vídeo. Tá? Porque aí eu perguntei para ele como é que ele sabia disso e ele disse que viu no blockchain. Mas daí eu pergunto para vocês, pessoal, o blockchain é só um livro ali de transferência de Bitcoin. Tudo bem que dá para ver pelo valor, né? Conforme eu já tinha mostrado aqui para vocês o valor que eu solicitei o saque. Mas aí eu pergunto a vocês, isso tudo, as transferências, a maior parte são tudo anônima. Aí eu pergunto para vocês, como é que o cara pode afirmar que é do próprio Bitmoedas que enviou? Por que não pode ser de outro site, sendo que eu uso aquele mesmo endereço Bitcoin para fazer outros negócios aqui na internet, como trades que eu já tenho feito em outros sites? Tá? Então eu não poderia ter recebido o pagamento de outro site? Aí como é que o cara me vem e afirma que foi do Bitmoedas? Entendeu, pessoal? É por causa disso que agora eu quero tirar esse vídeo do Bitmoedas aqui do meu canal, justamente para não me incomodar mais, tá? Porque lá no blockchain não tem nada dizendo que eu recebi da Bitmoedas, tá? É só tá lá a transferência, né? Que foi dias depois. Pior ainda, se fosse no mesmo dia, o mesmo valor exato, tudo bem, até a pessoa poderia desconfiar, mas dias depois, sendo que antes disso eu já tinha recebido outra transferência de outros sites, né? Aí o cara me vem agora me incomodar no comentário, falar um monte de coisa aí, né? Inclusive dizendo para eu me acalmar, como se eu tivesse irritado. Afinal, eu que tenho que me acalmar, ou o cara que era patrocinador aí do robô e saiu com estupidez que tem que se acalmar? Entendeu, pessoal? Então veja, pessoal, além de o site ser um site suspeito, ainda os patrocinadores aí são os ignorantes e estúpidos. Então tome cuidado, pessoal, com isso, tá? Eu vou tirar o vídeo de alerta justamente para não me incomodar, tá, pessoal? Mas não queira dizer que esse site está todo certinho, tá? Então fiquem isso na consciência de vocês, fica por sua conta e risco se querem realmente arriscar nesse robô e nesse Bitmoedas aí, tá? Porque eu tô fora. Então, pessoal, eu vou deletar o vídeo, mas daqui para frente eu não quero mais saber desse site aqui, tá? Então, se mandarem mensagem a respeito desse site ou do robô, simplesmente eu vou deletar e não vou responder, tá? Não interessa quem seja, pode ser perfil fake, pode ser não fake, eu vou deletar, tá? Porque eu não quero mais me incomodar com isso aqui. Então, antes de encerrar, quero novamente divulgar aí o blog que eu coloquei no ar esse domingo, que vai ser aí diversificamais.com, um blog aí informativo, tá? Sobre mercado financeiro, também sobre alguns sites para se investir. Então é isso, pessoal, eu vou encerrar aqui. Obrigado a todos por terem assistido a mais esse vídeo. Tchau.